Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, Pastor Israel passando por aqui para deixar um testemunho da parte do Senhor Jesus. Mas antes de eu entrar no meu testemunho a respeito do jejum, eu quero deixar uma palavra, está no livro de Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, e o versículo 7, que diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. O Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu João: se permanecerdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiser vos será feito. Porque muitas vezes a gente quer pedir as coisas para o Senhor, mas a gente não está vivendo a palavra. A palavra do Senhor não está na gente. A gente só busca a presença do Senhor no intuito de receber alguma coisa. Mas a gente não está de corpo, alma e espírito na presença do Senhor. Não está de verdade. E eu costumo dizer ali na minha igreja que tem coisas que a gente recebe só com aquela oração que a gente faz na beira da cama na hora de dormir. Mas tem coisas que exigem uma busca a mais, né? A gente tem que se entregar mais, a gente tem que buscar mais da parte do Senhor. E tem coisas que só com a oração não vai resolver. Tem coisas que a gente tem que se colocar no jejum, levantar propósito de jejum, ir na madrugada clamando ao Senhor, para que o Senhor nos atende. Minha esposa é professora, contratada, que nesse ano 2025 nós tínhamos um compromisso muito grande. Nós tínhamos comprado uma casa no final do ano passado, em outubro do ano passado. A gente viajou todo ano, no mês de janeiro, a gente tira férias, uns dias de férias, a gente viaja. Viajamos como de costume, voltamos. E esperávamos que minha esposa seria contratada novamente. E, no entanto, minha esposa não foi contratada, porque esse ano houve concurso público para professora, ela tentou, mas não conseguiu. E a gente sabe que os concursados, eles têm prioridade. E a CEMED foi chamando ali os professores concursados, e a minha esposa foi ficando. Aí um dia chamaram ela só para fazer um mês de substituição, só foi aquela substituição, e não foi mais chamada nem para substituir. E muito difícil, né? Porque a gente com muitos compromissos, graças a Deus também tem meu trabalho, e a gente ia, né, cobrindo as contas e fazendo uma coisa, né, no outro, para cobrir todas as despesas, né? Tanto minha quanto dela. E nós orávamos, nós íamos para o monte, nós buscávamos fazer propósito no monte, fizemos propósito de 7 dias, de 21 dias, e nada resolvia. E eu falei para minha esposa: a gente precisa fazer algo a mais. E a gente fez um propósito de 7 dias no monte, de consagração, e nada. Estava muito difícil. E eu me lembrei que um tempo atrás, mais de um ano e alguns meses, eu fiz um propósito de jejum de 7 dias. Eu não aconselho você que nunca jejuou fazer um propósito desse. Eu fiz porque eu já tinha hábito de fazer. E eu fiz, fiquei no líquido durante 7 dias. Por quê? Voltando atrás, lá nesse 7 dias que eu fiz, meu carro tinha fundido o motor e ficou 12 mil para arrumar. Muito caro. E eu fiquei muito preocupado, desesperado, porque eu não tinha esse valor para pagar o conserto do meu carro. Mas eu fui para o propósito, fui para o joelho, fui para a oração. E eu levantei um propósito de 7 dias nesse favor. E na época, foi no ano passado, 2024, no segundo dia de proposta,
o dinheiro já estava na minha conta. Não vou entrar em detalhes como foi que Deus preparou, mas já estava na minha conta. Eu não quebrei o meu propósito, eu fiz os 7 dias. Aí voltando aqui no testemunho que eu estou falando do emprego da minha esposa, eu me lembrei disso. E antes disso nós tínhamos feito 7 dias de propósito no Monte de Manhã. Peguei o número os nomes, né, de algumas pessoas que precisavam também de uma porta de emprego. Uma dessas era meu enteado, um amigo meu que era jovem lá da igreja, outro amigo que não é da igreja, mas um amigo meu também está desempregado, precisando. E quando eu terminei, quando eu e minha esposa íamos para o monte todas as manhãs. Quando nós terminamos aquele propósito, 7 dias no monte, os 3 começaram a trabalhar praticamente no mesmo dia. Os 3 que eu apresentei ali, incluindo minha esposa também. E a minha esposa nada. Não foi chamada, não conseguiu emprego, e ela muito preocupada, né? E era complicado aquilo, não só pelo fato do pagamento, do dinheiro, que é óbvio, né? Que o dinheiro faz muita diferença no orçamento de casa. Mas uma pessoa que trabalhou a vida toda, vem dizer, né? Muito dedicada, ela é professora infantil, então ela pesquisava as coisas na internet para fazer com as crianças, né? Reciclar as coisas para fazer os negócios com as crianças. E aquilo cortava o coração de ver minha esposa preparando tudo aquilo e não tem o que fazer, porque ela estava desempregada. Me posicionei e abri um propósito de 3 dias. 3 dias. Eu fiz um propósito. Na verdade, não dava nem 3 dias, porque eu entrei na sexta-feira à tarde. Eu só almocei na sexta-feira. Aí saí no domingo. Sábado não comi nada. E já tinha um tempo que eu não fazia um jejum muito estendido assim. Eu trabalhando no sábado. O sábado para mim é bem corrido meu trabalho, que eu trabalho no salão, sou cabeleireiro. E eu lembro quando chegou na parte da tarde, eu comecei a passar muito mal, tonto, dor de cabeça, porque quando a gente está em jejum, nosso corpo começa a liberar as toxinas que a gente adquire ao longo do tempo. E cheguei no final de sábado, passando muito mal mesmo. Deu 18 horas, fechei meu salão e fui para casa, tomei um banho e estava vomitando. Mas mesmo assim eu não entreguei meu propósito. Continuei, só entreguei no outro dia. E foi tremendo esse propósito. Vale a pena você jejuar. Mesmo que vai doer, mesmo que vai ser difícil, a sua carne vai sentir. Porque a gente fica fraco, a gente sente tontura, antes de vômito, tem gente que dá diarreia. Mas eu não quebrei meu propósito, eu continuei. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu entreguei meu propósito no domingo. Na segunda-feira minha esposa foi contratada, foi chamada. E não, dessa vez não foi para substituição, ela assumiu uma vaga pura que fala. E na escola que ela queria. No ano passado, no mês de agosto, ela assumiu uma sala de aula nessa mesma escola, uma das melhores escolas, e ela fala, se pudesse, se desse certo, mas é muito, assim, de 10 a 1% de chance de você conseguir. E para a honra e glória, o nome do Senhor, né, ligaram para ela assumir uma sala de aula na escola que ela queria, que ela gostaria de trabalhar. E o mais importante, quando ela chegou lá, né, porque precisa ir lá primeiro e tal, fazer toda papelada certinho, foi passado para ela que a sala que ela assumiu era de uma professora concursada que pediu remanejamento para sair de lá e ir para outra escola. Então, o que eu quero dizer nesse testemunho? Quando a gente ora, quando a gente se coloca na presença de Deus, do propósito, do jejum, na oração, na consagração, Deus ele move. A palavra de Deus diz que Ele chama as coisas que não são como se já existissem. Então a gente tem que começar
agradecer a Deus por aquilo que a gente não recebeu ainda. Porque Deus, para Deus, já existe. E a gente tem que verbalizar coisas positivas, bênçãos, que ainda vão acontecer. Aos nossos olhos carnais, não existe nada. Mas para Deus já existe. Já existe. E nós temos que aprender a usar a nossa fé e declarar, determinar que em nome de Jesus vai acontecer. Então o jejum faz toda a diferença. Tem gente que fala, não pode jejuar para a vida financeira. Pode. Eu sou testemunha disso. Pedi, dar-se-vos-á. Vários testemunhos. Se eu for contar aqui, o vídeo fica longo demais. De muitos testemunhos que eu tenho, de bênçãos, de vitórias alcançadas através do propósito, através do jejum. Mas você que está assistindo esse vídeo, se você não é inscrito nesse canal, nosso canal é novo, a gente acabou de fazer, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E eu tenho muitos testemunhos, sempre vou estar postando aqui um testemunho para acrescentar a fé, porque nós temos que falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus te abençoou, não guarda para você, dá esse testemunho. E se você quiser vir dar seu testemunho aqui, conversa com a gente, entra em contato conosco e a gente pode estar aqui colocando seu testemunho também para você contar o seu testemunho aqui e o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. E eu quero deixar esse testemunho falando do propósito do jejum. Jejuma, tá difícil? Jejua. Entra na presença do Senhor, no propósito de jejum e oração, que Deus vai trabalhar nessa tua causa e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus em Deus abençoe. Fiquem com Deus. Ative o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Sempre vai ter testemunho. Daqui um dia vai ter podcast aqui também. E o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe.